Olá pessoal, tudo bem? A eleição na Venezuela e toda a repercussão, além do mais, a permanência de Nicolás Maduro no poder, nos faz lembrar o que se compreende como o eixo do mal latino-americano. No caso, a expressão eixo do mal ficou muito conhecida no âmbito da geopolítica na década de 2000, em especial após a chamada doutrina Bush, quando o governo dos Estados Unidos vai determinar que alguns países perfazem o que a política externa de Washington passa a compreender como o eixo do mal. E antes de avançarmos, eu vou convidar você que quer aprofundar o conhecimento e deixar a superfície, venha para a comunidade geopolítica para entender o mundo, o link está na descrição do nosso vídeo. No caso, o eixo do mal para os Estados Unidos envolve países onde não há um regime político democrático nem ocidental e, além do mais, seriam países que oferecem perigos à comunidade internacional, em especial são países que ameaçam desestabilizar toda a ordem internacional no que se refere ao desenvolvimento de bombas atômicas. Vale até nós observarmos no mapa, vejam só, quando nós vemos aí o chamado eixo do mal. Quando observamos os países que, para o governo Bush, governo americano da década de 2000, os países que perfazem o chamado eixo do mal, vocês visualizam-no na cor vermelha. Então, os países que fazem parte do eixo do mal seriam o território da Coreia do Norte, então vou destacar aqui a Coreia do Norte. Além da Coreia do Norte, o Iraque, e nós assistimos a uma empreitada militar dos Estados Unidos, inclusive no Iraque, justamente sob a alegação de que nós tínhamos ali o desenvolvimento de armas atômicas, e é muito curioso porque até pouco tempo, quando nós olhamos a política externa dos Estados Unidos, eles eram alinhados ao governo do Iraque. Ao longo da década de 80, na guerra contra o Irã, o Iraque era aliado dos Estados Unidos. É a partir da Guerra do Golfo que há uma distância de relações e na década de 2000 nós temos os Estados Unidos se afastando de maneira completa do Iraque, claro, empreendendo uma guerra contra o regime de Saddam Hussein, derrubando-no, inclusive enforcando Saddam Hussein. A alegação dos Estados Unidos, conforme nós sabemos, é justamente de que o Iraque estava desenvolvendo armas atômicas, enfim, assim como a Coreia do Norte. Então, as potências potencialmente atômicas vão ser compreendidas pela política externa dos Estados Unidos como sendo países que perfazem o eixo do mal. E um outro país ainda colocado na mesma perspectiva do eixo do mal é o território do Irã, tudo bem? No caso, nós temos aí o Iraque, o Irã e também o território da Coreia do Norte. Eu vou novamente aumentar o mapa para que nós observemos. Quando eu destaquei aqui com vocês este país aqui que eu estou achurando na cor preta agora, trata-se do Irã, né, gente? Então aqui nós temos o território do Irã e é aqui que nós temos o território do Iraque, perfeito? Então aí estes três países perfizeram, segundo a doutrina Bush, o chamado eixo do mal. E é sob essa perspectiva que nós teremos, e é sob essa perspectiva de observar alguns países como sendo aqueles que pertencem ao eixo do mal, que nós temos o Heitor de Paola, autor brasileiro, escrevendo este livro chamado O Eixo do Mal Latino-Americano. Então as eleições na Venezuela nos exigem olharmos para o que diz ali uma interpretação mais à direita a respeito do que é a esquerda na América Latina. Então ele já usa de uma expressão que é da política externa dos Estados Unidos, isso é interessante de nós pontuarmos, ok? E vai fazer uma análise dos movimentos à esquerda, os movimentos revolucionários na América Latina, e a partir de então vai cunhar aí esse termo que passa a ser usado, ok? Agora, um detalhe ainda antes de falarmos da América Latina, vale mencionarmos o seguinte: os países, quando observamos, hoje são compreendidos por alguns aí como o eixo das ditaduras, tudo bem? Então, uma interpretação que se atribui ao Irã, à Coreia do Norte, à China e à Rússia, tudo bem? Então, é importante que nós temos isso claro também. É uma leitura feita por liberais no Brasil, que vocês observam aí, que tratam estes países como eixo das ditaduras, enfim. E claro, colocando-se a Venezuela nesse âmbito de uma perspectiva mais global, perfeito? Outros vão dizer que nada disso, nós estamos diante apenas, sim, de uma
multipolaridade, ascensão, desafio à ordem dos Estados Unidos, enfim. Então são interpretações. Aqui, avançando sobre o texto, o eixo do mal latino-americano. É um livro da década de 2000, salvo engano, publicado em 2008, não tenho certeza disso. A edição que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo achar rapidamente, é uma edição de 2008, exatamente, certo? No contexto de 2008, nós temos a ascensão na América Latina de diversos governos associados à esquerda. Tudo bem? Nós temos, então, muitos países que passam a ser governados pela esquerda no contexto aí da década de 2000, perfeito? E este contexto é importante para nós entendermos este livro, quando publicado, enfim, porque a leitura que se faz naquele contexto é de uma ascensão significativa da esquerda. Logo na sequência, aí nós vamos ter mudanças nesse cenário com a chegada no Brasil do Bolsonaro ao poder, ou mesmo na Argentina do Maurício Macri, ou mesmo quando observamos a própria Bolívia, o interregno ali, a queda do governo de Evo Morales e a ascensão da mulher cujo nome me foge agora. Então nós tivemos uma mudança mais para governos não comunistas ou não à esquerda, pelo menos em termos de autodeclaração, não é? Mas esse livro é pensado e é desenvolvido nesse contexto de grande ascensão da esquerda na América do Sul, perfeito? E ele vai utilizar o termo para observar a ascensão do comunismo em certos países e justamente observar ali um eixo do mal, mas no que se refere à ascensão de governos à esquerda, abertamente comunistas ou socialistas ou social-fabianos, conforme ele vai descrevendo ao longo do seu texto. É muito curioso, vale a pena dar uma olhada para entendermos uma análise que foge daquela análise de que não existe esquerda na América do Sul, ou não existe esquerda no mundo. Aliás, ele critica muito a perspectiva liberal, em especial do Francis Fukuyama. Logo no começo do livro, ele já arrebenta a ideia do Francis Fukuyama, que escreve um livro chamado O Fim da História, quando houve o fim da União Soviética. Então, uma interpretação errada, segundo aponta o Heitor de Paula, de que não é porque houve o fim da União Soviética que os movimentos à esquerda, os movimentos revolucionários deixaram de existir. Tudo bem? Então, aliás, isso hoje acredito que seja um ponto passivo aí, junto a qualquer debate sobre geopolítica que seja minimamente sério, certo? Porque, repita-se, não é porque deixa de existir a União Soviética que os movimentos associados às questões à esquerda deixam de existir. Só que vale mencionarmos uma diferença que existe entre a esquerda que toma o poder ou que chega ao poder na América do Sul, já vamos mencionar sobre isso, ok? Agora, o texto dele, no caso, vai tratar de alguns temas que valem menção para entender porque ele está chamando dessa maneira de eixo do mal latino-americano, né? Agora, tem um livro do Fukuyama, que é O Fim da História, está por aqui na minha estante. É um livro clássico ali, ficou clássico na década de 90, que tem uma perspectiva liberal, como se houvesse a hegemonia norte-americana vencendo a União Soviética e a partir de então não haveria mais movimentos à esquerda no mundo. Se bem que a esquerda é multifacetada, certo? No nosso território geopolítico, ou melhor, na sala de guerra, as nossas aulas ao vivo, nós trabalhamos nessa semana que passou a análise das eleições na Venezuela, o que significa aquilo, e por que nós temos inclusive jornalistas no Brasil, isso vale a pena nós pensarmos, refletirmos, jornalistas no Brasil que chegam a afirmar que a Venezuela não é um regime à esquerda, e sim que a Venezuela é um regime à direita, né? Então é muito complicada essa análise. E por que nós temos essa afirmação por parte da imprensa? E mais ainda, antes nós tivemos o Maduro dizendo que as urnas na Venezuela são auditadas e no Brasil não são. De modo, inclusive, que repercute na imprensa brasileira, inclusive, a ideia de que, pera lá, a fala do Maduro é uma fala bolsonarista, mas, oxe, calma, né? É muito maluco como as pessoas estão falando de coisas que elas não estudaram, que elas não conhecem, vamos combinar. Por quê? Quando nós falamos da esquerda na América Latina na década de 2000, que realmente vai ganhando vários espaços no âmbito ali das eleições e tal, com apoio mútuo entre si, através de debates e fóruns internacionais, o mais notável é o Foro de São Paulo, enfim, nós tivemos uma distinção entre Brasil e Venezuela, muito clara. São dois governos à esquerda, sim, só que muitos movimentos que sustentam ali a eleição para a vitória do Partido dos Trabalhadores, do PT, é parte de uma esquerda urbana, intelectualizada, que não tem uma relação direta com o trabalhismo, não tem uma relação direta com o discurso fabril da Revolução
perfeito? De modo que nós temos uma distinção muito clara entre uma esquerda progressista em termos de valores e comportamentos que ajudam Lula a chegar ao poder e uma esquerda ligada às questões do trabalhismo, do marxismo, leninismo e assim por diante, que perfaz muito mais a característica da Venezuela. Só que de maneira muito mais interessante ainda, importante de observarmos, é que quando olhamos para a Venezuela, o que guia ali o seu movimento à esquerda é justamente o movimento que é a ALBA, a Aliança Bolivariana para a América. Então a Venezuela lidera um movimento à esquerda, que tem como característica o socialismo do século XXI, uma pauta anti-Estados Unidos, uma perspectiva contrária aos Estados Unidos, isso é claro, uma perspectiva contrária à propriedade privada, muito abertamente dessa maneira. Contra os Estados Unidos, contra o capitalismo, pelo socialismo no século XXI e uma característica muito importante, firmemente importante, que é o nacionalismo. Então, uma perspectiva à esquerda clássica, digamos assim, que busca respaldo na desigualdade social e no movimento trabalhista, fabril, de trabalhadores. Diferentemente da esquerda no Brasil em boa parte, que apesar do partido ter o nome tal, de Partido dos Trabalhadores, há uma força gigantesca de mudança revolucionária, não em termos de estrutura econômica necessariamente, mas sim uma mudança nos comportamentos, nos valores. E hoje a gente enxerga muito claramente o quanto a perspectiva da ideologia woke é muito mais forte no atual governo do que é na Venezuela. Tanto é que a Venezuela tem uma perspectiva muito mais ligada às raízes e valores da sociedade da Venezuela. Valores que não condizem, valores do nacionalismo, por exemplo, ou mesmo da família estruturada de maneira adequada, no que se refere à família natural, que não condizem com as pautas aí da cultura woke que nós vemos junto a movimentos, como nós vamos dizer, que estão no entorno, movimentos satélites que estão no entorno do partido que governa o Brasil hoje, no caso o PT, tudo bem? Então você tem uma distinção entre essa perspectiva da esquerda, enfim, que governa a América do Sul, digamos, ok? Dois países, no caso a Venezuela e também o território do Brasil e tal. É curioso ainda observarmos que ainda na década de 2000, nós temos uma entrevista do José Dirceu ao Abu Janra, que ele fala justamente que eles criaram o Foro de São Paulo justamente para que a esquerda pudesse chegar ao poder, só que essa esquerda é dividida. E o texto do Heitor de Paola trata um pouco sobre isso, mas não de maneira aprofundada como a gente tentou diferenciar aqui, né? Até porque já faz década que esse texto foi publicado, certo? E hoje nós vemos claramente que há uma distinção entre uma esquerda festiva, né, que hoje está muito mais associada às questões da juventude, da cultura woke, do que necessariamente a esquerda mais associada aos ideários do nacionalismo, do anti-imperialismo americano, por exemplo, como é o caso da Venezuela, enfim. Vamos observar, inclusive, aí algumas características do livro do Heitor de Paola, né? Então, eu vou aumentar para vocês, para nós observarmos. Ele vai falar que há um alinhamento ideológico, uma influência do Foro de São Paulo, então você vê aqui no segundo tópico, né, a influência do Foro de São Paulo, além do mais, as relações com potências não democráticas, aí os exemplos são notáveis a Rússia e também a China, e por fim, repressão interna e a questão da repressão aos direitos humanos, perfeito? Isto vale para dois países que nós podemos observar na América do Sul hoje, na América Latina como um todo, né? Um deles é Nicarágua, perfeito, e o outro país é a Venezuela, tudo bem? Que são países acusados de terem repressão aos direitos humanos e à liberdade de expressão e coisa do gênero, ok? No Brasil a coisa é mais soft, não é uma coisa tão escancarada assim, conforme nós podemos observar, mas existe uma tentativa de cerceamento de liberdade de expressão, aí, sobretudo, numa tentativa de asfixiar, em especial redes sociais, enfim, tudo bem? Mas, vamos lá, nós temos ele tratando dessas questões, não é? O alinhamento com a China e com a Rússia, a questão da repressão interna, o alinhamento ideológico, e aí envolve Venezuela, Cuba e Nicarágua. E avançando aqui, o impacto econômico e social. A análise de Paula também aborda o impacto econômico das políticas adotadas nesse governo, vale a pena dar uma olhada. Propaganda e controle de mídia. Perfeito? Então, o controle de mídia também faz parte aí do eixo do mal latino-americano. Perfeito?
Bom, o livro é curioso porque ele vai analisar, inclusive, o desenvolvimento da Revolução Russa e o modo como ela vai se espalhar a partir da Terceira Internacional e buscar influenciar nos países o movimento, não é, de revolução e assim por diante. E para a América do Sul ainda, ele analisa ali a década vermelha, que é a década de 1930, quando nós temos alguns levantes de caráter socialista, digamos, ok? Então nós temos alguns levantes na década de 30 que em alguma medida tem a ver com a questão da expansão do socialismo ou das ideias do socialismo da União Soviética. No Brasil é notável a insurreição de 1935, que é conhecido como insurreição comunista, ou mesmo ainda a Revolução de 1932, que ocorre em El Salvador, certo? Então, alguns outros movimentos, como ocorre em Cuba na década de 30, em 33, 34, quando há uma ascensão de movimentos ligados às questões socialistas e também comunistas, certo? No caso ali, o objetivo é a deposição do ditador Gerardo Machado, isso em Cuba, por exemplo, e mesmo no Chile, ok? O crescimento do Partido Comunista no Chile ainda na década de 30, mostrando que as ideias revolucionárias inspiradas pela Terceira Internacional estiveram presentes aqui na América do Sul, na América Latina como um todo, nos anos 30. Agora, nos anos 90, novamente o debate à esquerda ganha força na América do Sul, em especial no âmbito do Foro de São Paulo, e uma ascensão de governos à esquerda no final da década de 90 em diversos países da América Latina, conforme nós podemos observar no nosso mapa. Perfeito? Eu vou novamente projetar para vocês aqui e darmos conclusão ao nosso conteúdo, à nossa reflexão, ok? Então, veja só. Quando nós observamos esse mapa da década de 2010, nós temos ali na Venezuela, ainda é o governo de Hugo Chávez, nós temos na Guiana, no Suriname, no próprio Brasil, ali era o governo de Dilma Rousseff, na Bolívia nós tínhamos o governo à esquerda do Evo Morales, que ficou 3 mandatos no poder, pretende voltar no poder novamente aí nas próximas legislaturas, na Argentina, o casal Kirchner, no Uruguai, o Mujica, certo? Então, vários os países, no Equador, Rafael Correa, vários países da América do Sul, você tem governos aliados à questão à esquerda. Só que vale a reflexão que a esquerda nestes países não tem necessariamente os mesmos valores, né? Não estão em comum acordo. Se nós observarmos a pauta do PSOL no Brasil, não está em acordo com a pauta do Partido Socialista da Venezuela ali, no caso que é um conjunto, né, de partidos que dão sustentação política ao Nicolás Maduro, né? São grupos que têm visões distintas. Uma delas é o nacionalismo, muito forte na Venezuela, uma perspectiva anti-americana, claramente, não é? E sem medo de assumir essa posição. E aí é que está uma questão. Alguns vão falar que isso é extrema esquerda, né? Só que na verdade é uma vertente da esquerda que é muito convicta de seus valores anti-americanos, anticapitalistas e assim por diante, ok? Não necessariamente uma preocupação com as questões do comportamento. Perfeito? As pautas comportamentais, de valores que a gente vê na esquerda da cultura woke, enfim. Então, uma reflexão longa aqui para entendermos um pouco o que ocorre na América do Sul. No mais é isso. Bons estudos, e eu sempre digo a vocês, respeitem a geografia. Até mais. E eu convido você para a nossa comunidade geopolítica. Até mais. Tchau, pessoal.